Olá, eu sou Marcelo Campos, esse é o programa Cidadania da TV Senado. Hoje nós vamos gravar a segunda entrevista sobre o tema A Nova Lei de Improbidade Administrativa. Eu recebo agora o presidente da Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Pedro Pontual. Pedro, muito bem-vindo ao programa Cidadania, obrigado pela sua participação no nosso programa. Boa tarde, Marcelo, muito obrigado, nós agradecemos o convite. Então vamos à primeira pergunta bem objetiva. O que é improbidade administrativa? E eu completo a indagação perguntando se corrupção e improbidade administrativa são a mesma coisa. Olha, deixa eu só contextualizar, a minha área é a área de gestão pública. Então vou te dar uma resposta que não vou seguir uma visão jurídica propriamente dita. Mas a ideia por trás de administração pública, de improbidade administrativa no contexto da administração pública, é que você não teve o zelo necessário para cuidar daquilo que é público. Então, ou você teve, ou de fato houve um prejuízo financeiro ao erário, essa é a visão de hoje, né? Então, você tem os cofres da União, né? O tesouro, o cofre do Estado, na verdade, pode ser da União, município ou Estado, e o dinheiro disponível ali diminuiu por conta de uma ação sua, ou então você ou alguém enriqueceu com dinheiro público. Então, veja bem que são coisas diferentes, né? Você ter causado prejuízo, mesmo que você não tenha ficado rico com isso, mesmo que não tenha sido dinheiro, então tem uma diferença aí entre corrupção, que a corrupção, em geral, é a prática da pessoa se beneficiar, ou beneficiar alguém, algum compadrio, né? Alguém próximo com dinheiro público. E, nesse caso, não. E tem uma terceira categoria, que é uma categoria um pouco mais... ela é um pouco mais relacionada à falta de zelo, né? Quando você deixa de ser imparcial, deixa de ter compromisso com a parte da legalidade, né? Quando você atua contra os princípios da administração pública e isso, então, mostra que você está atuando de forma deletéria ao Estado, não porque causou prejuízo financeiro, não porque você se beneficiou financeiramente, mas porque você teve a sua ação, não teve o compromisso que se espera de uma ação de uma pessoa engajada no serviço público, que então tem uma delegação, né? Seja a pessoa nomeada para um cargo ou o servidor efetivo de carreira, tem uma delegação de responsabilidade. E quando você não exerce essa responsabilidade de acordo com os princípios que você deve seguir, isso também é considerado improbidade administrativa. Então, eu acho que esses são os três macro conjuntos que acabam orientando essa discussão. O que é que você quer fazer quando você diz que existe a improbidade administrativa e que ela, portanto, é um crime ou uma conduta inadequada. Você está querendo combater essas três frentes de atuação indesejada de um agente público. Acaba que, tentando simplificar aqui, a pessoa o agente público estaria agindo fora das regras. Eu vou voltar um pouquinho aqui para a gente falar sobre, você bem colocou a sua visão de quem está dentro da administração pública. E eu ressalto aqui, né, a associação que você representa, uma categoria de servidores públicos que são os especialistas em políticas públicas e gestão governamental. Eu queria que você falasse sobre essa carreira, a importância da carreira, qual é o papel dos gestores públicos, dessa carreira que é uma carreira de Estado, considerada uma das carreiras essenciais ao Estado. Eu gostaria que você falasse um pouco para as pessoas entenderem quem é que está trazendo aqui uma visão da administração pública em relação a esse novo projeto de lei. Olha, a ideia da carreira é a seguinte: quando ela foi criada em 89,
logo na sequência aí da Constituição de 88, e num processo que começou até antes de profissionalização da administração pública. O especialista em políticas públicas e gestão governamental, que está colocado na estrutura, a função dele é ajudar a fazer a elaboração, a implementação e a avaliação de políticas públicas. Então, a lógica geral é essa. Mas, de um ponto de vista mais prático, o que acontece quando você tem um projeto eleito e assume, então, um representante do executivo eleito nas urnas, ele traz consigo seus auxiliares mais próximos, de confiança, que vão trabalhar para implementar o projeto que ele apresentou para a população nas urnas. E essas pessoas que chegam e ocupam os cargos de alto escalão dos ministérios não necessariamente têm uma afinidade com a administração pública. E aí a ideia é que os EPPGGs, então, eles estão ali para ouvir a diretriz política. Ele fala, olha, o compromisso de entrega é isso, e ajudar a converter aquela diretriz política num plano, né, numa série de ações que vão fazer com que ela aconteça. Então, a ideia é traduzir o que é essa visão estratégica para coisas tático-operacionais que você organiza a ação das pessoas que estão ali, do serviço público que está estruturado em torno daquilo. E a ideia, portanto, é uma estrutura disponibilizada, é uma ferramenta, nós somos uma ferramenta disponibilizada a essas pessoas para atingir um resultado específico. Não é uma... diga. Desculpa, eu poderia comparar, assim, comparando essa carreira de vocês com o setor privado, seria como se os altos executivos das empresas, aqueles que fazem a empresa seguirem implementarem as estratégias de crescimento, de produção, de atingimento de metas. É uma comparação adequada? Comparar os gestores públicos dentro da administração pública com o que seriam os CEOs das empresas privadas, é mais ou menos isso? Eu acho que não exatamente. Por quê? A lógica é a seguinte: primeiro, que o setor público, a legislação que vale para o setor privado, a legislação que vale para o setor privado, ela é a mesma dentro das empresas. Então, não tem ninguém que seja especializado na empresa específica. Enquanto que a legislação do setor público, e vale lembrar que no Brasil o agente público só pode fazer o que a lei nos autoriza, enquanto que no setor privado a pessoa pode fazer qualquer coisa que não seja legal, né? Então, essa visão daquilo que nos é autorizado, a gente precisa conhecer bem. E essas normas, elas vão sendo atualizadas ao longo do tempo, o tempo todo. Significa que a gente está sempre estudando. A minha carreira, você não é promovido, você não sobe de nível na carreira se você não tiver cumprido o número X de horas de estudo, justamente de atualização, de formação. Se você não fizer essas horas de aperfeiçoamento para estar atualizado nas normas, você nem adianta pensar em querer subir na carreira. Simplesmente não é elegível por não ter feito isso. Existem algumas carreiras, acho que no Brasil, a gente pode comparar com outros países. Os Estados Unidos têm aquilo que é chamado de Senior Executive Service, que é, por exemplo, o Dr. Fauci, que a gente conheceu muito, aquele médico que estava sempre do lado do Trump e agora segue atuando junto com o Biden com relação à epidemia. Ele tem total estabilidade, ele é um servidor público, que está ali para poder oferecer todo o aporte técnico do serviço público para o seu chefe. Nesse caso, o interlocutor dele é o presidente. Mas isso lá, o Senior Executive Service tem em todas as autarquias e ministérios, digamos, de lá. Na Inglaterra tem o Senior Civil Service, é parecido, é a mesma lógica. Então, são pessoas que têm um alto grau de especialização, que conhecem bem a estrutura pública e que disponibilizam esse conhecimento para aquelas autoridades que entram ali, ou elas mesmas acabam sendo indicadas para exercer a liderança de algumas unidades, em alguns casos chegando ao ministro. O caso da nossa carreira já teve pelo menos dois ministros e vários outros. Além de secretários executivos, né? Exato, e aí, falando, vou pegar um gancho, né? Sua fala já deu uma clareada da importância do cargo de gestor público e do papel dos gestores públicos e da relação
dos gestores públicos com o tema da nossa entrevista, que é a nova lei de improbidade administrativa. E aí, eu falando agora de um gestor público conhecido, já foi presidente da Escola Nacional de Administração Pública, Francisco Gaetani. Em 2018, ele publicou um artigo no Valor Econômico falando sobre o que foi chamado de apagão das canetas. O que isso tem a ver com o nosso tema? O apagão das canetas teria acontecido, no entendimento dele, porque os órgãos de fiscalização, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Controladoria Geral da União, estariam se excedendo no controle, na fiscalização, e daí entra nessa questão, nesse ponto dos princípios de valores, de princípios da administração pública e atos de improbidade que poderiam ser considerados equívocos ou até divergência de interpretação das normas e das leis. E um excesso de fiscalização estaria causando um medo do gestor de tomar as decisões, porque eles poderiam ser responsabilizados no futuro, e isso estaria causando uma insegurança jurídica. Até o Francisco Gaetani usa uma expressão interessante, que o mundo jurídico estaria causando uma insegurança jurídica para os gestores públicos e causando uma paralisia na administração pública. Eu pergunto, qual a sua opinião sobre isso? Como é que você enxerga esse posicionamento do Francisco Gaetani à luz dessa lei de improbidade administrativa? O professor Francisco Gaetani, ele é uma referência da nossa carreira, né? Ele está aposentado, então ele tem uma liberdade maior de poder fazer colocações desse tipo, mas eu acho que ele verbalizou uma coisa que é muito perceptível, muito concreta, quando você olha o funcionamento dos órgãos públicos, né? Então, o que ele verbalizou, de fato, é esse ponto de que acaba que o ônus que a gente tem da cultura um pouco patrimonialista que tem no Brasil, e o fato de que muitas vezes as pessoas acabam se apropriando de coisas públicas ou gerindo aquilo que é público de maneira inadequada, com menos zelo do que deveria, isso é um comportamento que precisa ser proibido, coibido, desestimulado. Acontece que quando você parte para um grau de punitividade, e vamos lembrar, a estrutura de fiscalização no Brasil é muito pesada. Então, você tem, nos ministérios, tem o controle interno dos ministérios. Aí tem a Controladoria Geral da União, que é dentro do Poder Executivo, que faz o controle, e muitas vezes provê também o aconselhamento para você justamente evitar cometer erros. Aí você tem o TCU, no âmbito do Legislativo, que faz também um controle muito minucioso. E tem o Ministério Público, que também faz esse controle. Então, e cada um tem interpretações diferentes do outro. E dentro deles, você tem procuradores ou promotores do Ministério Público que pensam de um jeito diferente do que os mesmos procuradores dentro do mesmo órgão pensam, e no TCU também. No TCU você chega ao limite de ter acórdãos que são contraditórios entre si. Você tem acórdãos que condenam a pessoa por ter feito uma coisa e por não ter feito aquela coisa, né, para simplificar. Mas tem esse absurdo de ter contraditórios. Tanto que o TCU se deu conta disso e iniciou um processo recentemente de fazer um pouco essa unificação dos seus acórdãos para evitar isso. Porque o que acaba gerando a insegurança? O gestor vai assinar aquilo, quer dizer, o gestor está a ele atribuída uma decisão, uma tomada de decisão. E aquela tomada de decisão, ele fica, o gestor bem intencionado, certo? Que é o cara que está ali, que quer fazer, quer entregar o resultado, tem horror à corrupção. Esse cara se sente extremamente inseguro. Por quê? Porque a hora que o TCU abrir uma investigação contra ele, ele vai ter que empenhar a casa dele para pagar a defesa, certo? Porque é uma defesa cara para pagar o advogado, e ele vai precisar passar por todo esse processo para chegar, espera-se, para ser inocentado no final. E isso pode acontecer com base inteiramente na interpretação da lei que é feita naquele momento, por aquela pessoa. Isso também com relação ao Ministério Público. De forma que você fica... Bom, se qualquer coisa que eu faça pode ser interpretado como improbidade administrativa por alguém com o poder de me aplicar sanções,
em duas áreas, tanto na área administrativa como na área criminal, eu não vou fazer. A melhor coisa para mim é não fazer. Então, os gestores deixam de assinar, deixam de fazer, deixam de concretizar. Ou então, se preocupam, têm uma preocupação tão grande em deixar o processo bem robusto, que você quer produzir milhões de notas técnicas, o máximo para poder afirmar a sua posição ou te dar segurança, que o tempo que você gasta para aquela decisão ser tomada é muito maior do que talvez seja até o desejado para a população. Então, isso tem um impacto negativo na prestação de serviço público. O que você precisa é garantir que o gestor tenha a segurança de que ele vai ser avaliado num critério único. Ou seja, se tá dada a lei e as regras estão dadas, todo mundo vai observar aquelas regras da mesma forma, interpretar da mesma forma, e, portanto, você sabe o que é a atuação correta e a atuação incorreta. Porque, veja bem, o que tem uma área que entra na parte um pouco mais arbitrária, que às vezes você vai ser condenado mesmo que você não tenha tido a intenção de fazer alguma coisa incorreta. Esse ponto, você chegou em dois pontos muito importantes dessa nossa conversa. Primeiro, essa interpretação da lei e o excesso de normas, a gente ter uma lei única para ser observada e para nortear, inclusive, as decisões dos órgãos de fiscalização e controle. E aqui eu quero deixar claro que, quando a gente fala sobre esses excessos, não é uma generalização também. Vamos partir do princípio, da mesma forma que a gente está conduzindo essa conversa, partindo do princípio de que a gente está falando dos bons gestores, das pessoas que querem entregar, também nos órgãos de controle, as pessoas que querem fazer o seu trabalho com isenção do serviço público e garantir o melhor funcionamento da máquina. Mas o que acontece em relação ao projeto de lei, daí eu também não sou do mundo do direito, eu também não sou um conhecedor do direito, mas lendo a redação atual da lei, ela me parece muito genérica, muito aberta. No começo da entrevista eu te perguntei o que é improbidade administrativa. E a redação atual da lei, que é a de 1992, ela não deixa isso claro. Os primeiros artigos falam o que ela abrange, o que ela protege, quem ela alcança, mas não tem uma definição, o que é improbidade administrativa. E isso o novo projeto de lei traz uma definição, logo no seu primeiro artigo, o que é improbidade administrativa. No seu entendimento, o projeto de lei como está, estaria chegando a uma posição melhor, a uma redação mais enxuta? Qual é o seu entendimento sobre o novo texto da lei em relação à lei anterior? É uma modernização ou estaria caminhando para um excesso de leniência, ou um marco da impunidade, como algumas pessoas têm colocado? Aí eu vou trazer um pouco a visão de quem estuda e trabalha as políticas públicas. E, para nós, a legislação é uma ferramenta também. Ela faz parte do contexto da política pública. Então, se você deseja alterar o comportamento de alguém, a legislação ela é uma parte disso, mas ela não é tudo. Você precisa trabalhar a implementação dessa legislação. Então, a alteração na lei traz um progresso relevante quando ela fala, olha, a improbidade administrativa vai requerer intenção, e deixa claro isso. Né? Então, quando ele diz o que é o dolo, né? A vontade livre de cometer o ato ilícito, então, isso é muito importante, porque você já permite uma relação, você permite diferenciar o cara que cometeu um erro honesto, ou seja, ele causou algum prejuízo, mas foi por um erro. Ele não tinha intenção de fazer aquilo e ele não tinha intenção de... a intenção dele era de alcançar um resultado positivo, mas ele errou. É diferente, esse cara precisa ser visto de maneira diferente do cara que causou um prejuízo, mas porque ele esteve com vontade de causar aquele prejuízo. Seja para se enriquecer, para causar favorecimento a alguém. E o cara que errou, ele tem que ser diferente, ele precisa ser responsabilizado pelo seu erro, é claro, não se defende que a pessoa não seja responsabilizada, mas num patamar distinto. Então, a lei começa a introduzir isso. Mas eu até acho que a lei tem muito que, às vezes, acaba se tentando colocar em texto jurídico,
que precisa ser colocado numa política de implementação. Eu acho que era muito mais relevante você fazer um processo de formação de aplicação da lei de improbidade administrativa, a atual ou a nova, com as mudanças que vierem. Você garantir que haja uma interpretação razoavelmente homogênea dentro do TCU, dentro do Ministério Público, entre o Tribunal de Contas e o Ministério Público, para você entender que o que é que, afinal de contas, o gestor pode fazer e o que ele não pode fazer. Isso acho que teria um impacto muito mais forte do que só esperar que a mudança na lei faça. Então, eu acho que acaba que um pouco da discussão que está em torno da lei, e eu mesmo não tenho ainda uma posição fechada com relação a isso, porque eu acho importante a motivação por trás, que é justamente você conseguir focar a improbidade administrativa no mal feito, né, como já se diz, do que você tentar tentando punir a pessoa que cometeu um erro. Às vezes a pessoa não cometeu um erro, mas tem uma visão, uma interpretação de uma pessoa, não, aquilo é um erro. De fato, o problema é ser muito genérico. Então, eu acho que tem duas linhas para se trabalhar. O texto precisa ser mais focado, mais específico, e aí acho que tem uma discussão dos juristas para poder entender o que são as medidas adequadas. Agora, do ponto de vista de resultado pretendido, não basta discutir a normativa da lei. A lei tem que determinar como vai ser implementado. A lei tem que dizer, caberá a X, né, a escola, alguma escola de governo, a escola do Ministério Público, a escola do Tribunal de Contas, da União, Ministério Público Federal, quem quer que seja, caberá a essa entidade ou um grupo de entidades desenvolver o seu currículo a partir da nova lei e ensinar, capacitar todos os fiscais, todos os agentes públicos responsáveis por fiscalização, como se deseja a aplicação dessa lei. E ensinar os gestores a como cumprir a lei. Porque, veja bem, você não quer que tenha um gestor que fez um erro. Às vezes o prejuízo não é um prejuízo relevante, você pode às vezes até um erro formal, né? E aí a questão dos princípios que entra numa subjetividade muito grande de quem fiscaliza, né? Esse é o maior terror que existe, é o erro formal. Que o problema é o seguinte, você está numa política de garantir farmácia popular, e aí você vai passar por um processo de punição no TCU porque você preencheu o documento errado. O resultado aconteceu, o dinheiro foi gasto onde tinha que ter sido gasto, não se perdeu dinheiro nesse processo, mas o erro que você cometeu é um erro de instrução de processo, que são erros saneáveis. Veja bem, se você preencheu um documento errado, você faz um documento com preenchimento adequado e substitui, registra, não rasga o anterior, está lá, mantém, inclui o seu agora, fala, esse aqui está em substituição a outro devido ao erro. Então, o processo fica claro para quem lê o processo que você está fazendo um saneamento de um erro, mas não há prejuízo público. E aí fica dentro de uma subjetividade que a pessoa acaba tendo que responder porque ela fez do jeito errado. Acaba, aliás, muito da nossa fiscalização hoje é focado na forma e pouquíssimo no resultado, que já é também uma distorção dos objetivos da administração pública, que é entregar alguma coisa, bens e serviços à população. Esse é um dos pontos que está gerando mais polêmica dentro da discussão do novo texto da lei. Pedro, a gente tem pouco tempo aqui de entrevista, tem um outro ponto que eu gostaria de falar com você, não vai ser possível a gente estender muito aqui nessa resposta, então vou tentar ser objetivo também na pergunta. Os atos de improbidade, quando um servidor público tem conhecimento de um ato de improbidade, ele tem o dever funcional de denunciar, de representar, de comunicar aos seus superiores que o ato de improbidade está acontecendo. Vamos considerar aqui aqueles atos piores, aqueles inclusive chamados de corrupção. Qual é a relação da estabilidade do servidor público com esse encorajamento que ele tem de denunciar atos de improbidade administrativa, evitando que o mal feito, que essas atitudes
que prejudicam a administração pública aconteçam? A gente tem pouco tempo para essa resposta, a gente tem só mais 2 minutos. A palavra é toda sua. Vamos lá, sem pressão, né? Limites da entrevista. Olha só, vamos colocar de uma maneira bem clara. Isso é um problema que não se discute. Por exemplo, a discussão toda da reforma administrativa agora está ignorando isso. A primeira coisa que tinha que ser feita, e tinha que ter sido uma preocupação essencial, é garantir um canal de denúncia para o servidor, de forma que ele ou ela tenha uma proteção para poder ter o incentivo da denúncia. Porque o que acontece é o seguinte, se você denuncia, você é obrigado a denunciar primeiro para o chefe superior, depois, se o chefe superior você achar que está envolvido, você pode denunciar para outra pessoa, você não sabe para quem você está denunciando. Então, existe uma dificuldade tremenda em operacionalizar isso. Você quer fazer acontecer, você quer que o servidor público seja também um fiscal do bem público. Então, você precisa garantir proteções a esse servidor, evitar que ele ou ela seja perseguido. Hoje, há inúmeros casos de perseguição por qualquer tipo de denúncia que seja feito. Então, você precisaria construir uma forma, um canal de denúncia que garanta proteções ao servidor. Por exemplo, o nome fique restrito, o nome do servidor fique restrito ao grupo que está recebendo denúncia e investigando aquilo, não se torne público, e que aquele servidor fique, então, protegido de retaliações formais até, porque às vezes abrem processo administrativo disciplinar por improbidade contra a pessoa, vão achar algum erro formal para servir de mote para poder fazer e fazer a pessoa passar por um processo que é desestruturante do ponto de vista individual, pessoal, um processo desse de responder a um processo administrativo disciplinar ou mesmo na justiça penal. Então, para deixar curto, eu acho que esse é um ponto mal discutido hoje e a forma de resolver não está sequer bem formulada ainda. Bom, sim, eu acho que a resposta está dada e é um tema que se relaciona, a gente está com a reforma administrativa também tramitando, eu acho que é interesse de toda a sociedade acompanhar tanto um tema quanto o outro, a nova lei de improbidade administrativa e também a reforma administrativa. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no programa Cidadania. Eu que agradeço, em nome da Anesp, o convite, o interesse de vocês e parabenizo vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo e abordar pautas como essa, que são tão complexas, mas tão relevantes para a gente, para a população. Muito obrigado. Eu agradeço em nome de toda a equipe da TV Senado. E convido você que chegou até o final dessa entrevista a assinar o canal da TV Senado no YouTube. Convido também vocês a sugerirem temas e a opinarem sobre os temas que estamos falando aqui no Cidadania. Podem fazer pelas redes sociais ou até pela ouvidoria do Senado. Obrigado mais uma vez pela sua participação e até o próximo Cidadania.